Como confiar no seu marido? Princípios da confiança. Entenda a importância da confiança. A confiança é importante para os relacionamentos porque é basicamente impossível ser feliz de verdade com o seu parceiro sem ela. Pense no seguinte: sem confiança, você terá razões para se preocupar sempre que seu marido estiver ausente. Ele está fazendo o que disse que ia fazer ou está mentindo para você. Sem confiança, você nunca terá 100% de certeza de que o seu marido está comprometido na relação. Ele está no relacionamento com você para a vida toda ou está apenas esperando aparecer algo melhor? Sem confiança, não dá para esperar que o seu marido a respeite e cuide de você da melhor maneira. Será que ele vai envergonhá-la ou humilhá-la na frente de outras pessoas? Fale com ele sobre suas preocupações. A comunicação é a chave para desenvolver um relacionamento de confiança. Você precisa se abrir sobre seus sentimentos. Se existe algo que esteja abalando a sua confiança, conte para ele. Ele não pode ler sua mente. Por isso, se você quiser ver alguma mudança, terá que se abrir. Expresse suas preocupações sem acusá-lo. Você não quer que o seu marido fique na defensiva. Use um tom de voz aberto e amigável. Por exemplo, você pode começar falando: Oi, eu estava pensando se a gente poderia conversar sobre nós por um instante. Quando você começar a falar, conte como as ações dele fazem você se sentir ao invés de criticá-lo. Não precisa falar só sobre as coisas negativas. Conte para seu marido o quanto ele lhe faz bem. Dê atenção ao que ele fala. A boa comunicação é uma via de mão dupla. Ouça o que o seu marido tem a dizer e faça o possível para compreendê-lo. Você não precisa estar sempre de acordo, mas ele merece sua atenção e respeito. Principalmente quando estão discutindo assuntos complicados. Também é importante mostrar ao seu marido que você está ouvindo. Mantenha contato visual com ele e faça afirmações com a cabeça de vez em quando. Eventualmente, repita alguma observação citada por ele. Respeite a privacidade dele. Faça com que a nova confiança nessa relação comece por você. Uma forma básica de estabelecer a confiança é dando privacidade ao outro. E esperar que ele faça o mesmo. Isso significa que você não deve ficar olhando o telefone dele, a correspondência, o e-mail ou os perfis nas redes sociais. Também significa não ficar ligando o tempo todo para saber o que ele está fazendo ou exigindo explicações sobre o que fez. Esse tipo de atitude só alimenta sua insegurança e não ajuda em nada a mudar as atitudes dele. Nada disso significa, entretanto, que você deve fechar os olhos diante das evidências de um comportamento estranho. Sinais de alerta. Mensagens de texto misteriosas que o levam a cancelar o jantar de você sem nenhuma explicação. Por exemplo, investigue. Seja sincera sobre suas expectativas. É importante impor expectativas plausíveis para cada um no início do relacionamento. Dessa forma, se alguém vacila, você pode argumentar em que ponto a confiança foi traída. Esse princípio é importante principalmente se as expectativas que você tem do seu parceiro são diferentes do padrão. E ele não pode trair você, paquerar com outras pessoas, e assim por diante.
Essa compreensão é crucial se vocês compartilham responsabilidades. Como criar um filho? Se você ainda não teve, tenha uma conversa franca com seu parceiro sobre suas expectativas em relação ao outro. Prepare-se para falar sobre o que não está dando certo na relação de vocês. Mas mantenha a conversa sobre o que você sente. E não sobre o que você suspeita que ele anda fazendo. Você pode dizer, por exemplo, quando você sempre chega tarde em casa. Eu sinto como se eu não fosse importante. Esse tipo de aproximação dá a ele a oportunidade de ver de que forma você se sente sem ser acusado. O que poderia resultar em confronto. Confiando depois de uma traição. Seja clara ao explicar como ele traiu sua confiança. Seu primeiro objetivo após uma traição é pensar em como informar ao seu marido que ele abalou a confiança que você tinha nele. Aqui, assim como citado acima, você precisa focar em como as atitudes dele fizeram você se sentir ao invés de fazer ataques pessoais. Porém, já que neste caso ele fez algo que de fato a machucou, você não precisa estar perfeitamente calma. Ficar sensível é absolutamente normal. Principalmente se ele fez algo desrespeitoso. Você pode começar a conversa. Por exemplo, dizendo: precisamos conversar. Não me sinto bem por você ter mentido sobre onde estava. Se eu não puder confiar em você, a gente vai ter problemas. Você está deixando claro que está chateada, mas sem deixar suas emoções fluírem de forma caótica. Dê oportunidades para ele ganhar a sua confiança novamente. Uma traição de confiança pode variar entre coisas relativamente pequenas. Mentir para poder sair com os amigos. Esquecer compromissos românticos, etc. Para coisas mais sérias. Infidelidade. Humilhá-la na frente dos outros, etc. É você quem deve julgar de que forma o comportamento do seu marido afetou a relação de vocês. Entretanto, se vocês continuarem juntos depois do problema, você precisa dar ao seu marido uma chance de ganhar a sua confiança novamente. Dê a punição merecida. Por exemplo, se você pegar o seu marido enviando mensagens paquerando uma colega de trabalho, mas ele jurar que não teve nada além disso, e você acreditar nele, evite intimidades, sexo, dormir abraçados, demonstrações de carinho, etc. Até garantir que esteja tudo certo. Busque orientação profissional. Se você não consegue resolver a situação sozinha e deseja preservar o seu casamento, não tenha medo de buscar a assistência de um profissional. Um orientador ou um terapeuta de casal pode ajudá-los a resolver a raiz dos problemas que estão afetando a confiança um no outro. Ir a esse tipo de profissional não é motivo de vergonha. Muitos casais pedem ajuda profissional por uma grande variedade de problemas conjugais. O fato de vocês estarem dispostos a pedir ajuda é motivo de orgulho. Ainda que não seja o tipo de assunto que você traz à tona numa conversa casual. Considere acabar o relacionamento se você não confia nele. Conforme mencionado no início deste texto, ter um relacionamento feliz sem confiança é quase impossível. Se o seu marido fez algo que a impede de confiar nele novamente ou se ele se recusa a mudar após repetidas traições, talvez seja hora de reconsiderar esse relacionamento.
Por fim a uma relação é difícil, principalmente quando se é casado. Mas a alternativa de viver com um companheiro que você não confia não é uma boa ideia.